Louvado seja o nome do Senhor, amém? O Cordeiro está na sala do trono, nos convidando para nos assentarmos à mesa com Ele, para participarmos de tudo aquilo que Ele preparou para a nossa vida, amém? E o livro de Apocalipse fala exatamente deste Cordeiro que preparou tudo para nós. Você crê que Deus preparou tudo para você, irmão? O que Deus prepara para nós é bom, amém? É agradável. E o Apocalipse, o livro de Apocalipse, o capítulo 7, o versículo 14, do 14 até o 17, João é usado por Deus aqui para relatar algo muito sublime e majestoso. E diz assim, o versículo 14 diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Diga para o teu irmão assim: nunca mais terão fome. Olha para ele assim, ó, nunca mais terão fome. Diga para ele assim: nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Aleluia. E olha o que Deus diz para nós, irmãos, isso é muito forte. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Aleluia! Pode aplaudir ao Rei dos Reis. Aplauda Ele bem forte. Deus limpa de nós, irmão, toda lágrima, toda tristeza. Você não vai ter fome hoje, mas hoje você vai ter fartura da presença de Deus. Você vai ter fartura da glória do Senhor. Feche os teus olhos, levante as suas mãos e deixe o Cordeiro te guiar nessa manhã. Deixe Ele guiar a tua vida. Oh, aleluia. Te louvamos, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor está presente neste lugar, que o Senhor nos guia para estas fontes de água viva. Oh Deus, que transporta na nossa vida, Pai, o teu poder, a tua glória. Oh, aleluia. Ele está presente aqui neste lugar. Fico a imaginar o dia que o meu nome irá chamar, que o meu nome irá chamar, aleluias, para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará. Deixa o Espírito de Deus te levar à presença do Pai. Deixa Ele te levar, te guiar até essas fontes de água viva, e que você possa beber e desfrutar da presença de Deus. Oh, aleluias. Leva do Senhor tua presença. Cante pro Senhor. Fico a imaginar o dia que meu nome irá chamar, que o meu nome irá chamar. Aleluia. Dá
distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Que dia glorioso! Nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Diga o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Deixa Deus te levar agora neste momento. Deixa Deus guiar você neste momento, meu irmão. Oh, aleluia! Guia-nos, Senhor. Dirija-nos a este poder, Pai. Dirija-nos a esta fonte, Pai, que jorra a tua glória, que jorra a tua presença, assim como o Senhor Deus disse. Para as fontes das águas da vida, me leva. Cante, cante. O Cordeiro, para as fontes das águas da vida, me levará. Querido Pai, nós aqui estamos, ó Deus, de fato de coração aberto, querendo, ó Deus, ir para mais perto de Ti, querendo ter um encontro com o Senhor, querendo Te adorar e exaltar o Teu nome, pois não há outro Deus igual a Ti, só o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Pai, que o Espírito do Senhor tenha total liberdade de agir agora em nosso meio, Pai, de se revelar e de se mostrar a cada um de nós. Queremos sair daqui saciados. Levante as suas mãos e diga: meu Deus, eis-me aqui, fala comigo aqui hoje, em nome de Jesus. Eu quero sair daqui fortalecido e abençoado pelo Senhor. Diga: obrigado, Jesus, e vamos aplaudir o nosso Deus. E cante conosco com alegria. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes. Saiba que você tem muito valor para o nosso Deus, amém? Você é uma pessoa de valor, amém? Uma pessoa valorosa. Disse certo dia o Senhor a Gideão: varão valoroso, né? Ou seja, você é uma pessoa de grande valor para Deus. O Gideão não acreditou muito quando ouviu, não. Ele não acreditou muito, não. Ele disse: eu? É, você mesmo. Anjo, se o Senhor dos meus pais fosse comigo, eu acabaria com os midianitas. Sabe, irmãos, olha para mim aqui, por favor, e presta atenção no que eu estou te falando.
A gente precisa ter dentro do nosso coração que por mais que a gente se veja incapaz de vencer qualquer que seja a batalha, em Deus nós nos tornamos capazes. E nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Eu não sou por mim mesmo, mas em Deus eu me torno capaz. Quando é que eu posso? Quando Deus diz que eu posso. Se a palavra dele me disser que eu posso, eu posso. Não deixe o inimigo lhe enganar, não acredite na mentira de Satanás. Eu acredito naquilo que o meu Deus falou. Se ele disser que eu posso, então eu posso. Ele diz que eu vou vencer, eu vou vencer. Ele diz que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mas por que eu vou conseguir? Porque Deus vai me dar a graça para eu conseguir. Deus vai me revestir da graça dele e aí eu vou conseguir. Não é? Não é por nós mesmos, não é pela nossa força, não é que nós somos os tais, não somos. Somos comedor de arroz e feijão, somos seres humanos, somos falhos, né? Somos seres humanos, mas quando revestidos somos pelo nosso Pai Celestial, aí a história muda. Porque aí Ele nos dá a capacidade que a gente não tem. Não temos por nós mesmos. Como disse o apóstolo Paulo, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A gente tem que ter isso no coração. A minha capacidade vem de Deus. Para quê? Para vencer a batalha, para tomar posse da bênção, para reverter qualquer situação. Hoje de manhã o irmão estava contando para a gente, ele disse que desse propósito do jejum, dos 12 pedidos, né, que fizemos esse período desses 12 domingos que estamos fazendo, inclusive para nós aqui na igreja, o último domingo desse jejum é domingo que vem. E vamos fechar com chave de ouro, amém? Estamos fazendo um jejum, uma consagração, todo domingo, na parte da manhã, as 2 reuniões eu estou fazendo em consagração. Quem pode vir, vem em jejum. Quem não pode vir em jejum, não tem problema. Vem da mesma maneira, ainda que você não esteja fazendo o jejum, estaremos fazendo por você. Estamos nessa luta por essas causas impossíveis. Aquilo que pode parecer impossível para você, não é impossível para o nosso Deus. Amém? E ele hoje de manhã estava contando, pastor, das 12, eu já consegui alcançar 8 bênçãos. Ele falou, e a maior delas, pastor, foi a cura do câncer. Ele falou, eu fiz o exame, deu câncer, ele falou, o médico fez a tal da biópsia, primeiro o médico fez os exames, disse que era câncer. Aí Marco fez a biópsia, aí mandou fazer agora a retirada. Ele ia ter que fazer a retirada lá retirou, quando mandou lá para a patologia que eles mandam fazer aquele exame, né? E aí constatou que não tinha câncer. O pastor foi a maior das bênçãos, foi a cura, porque o câncer sumiu. Jesus fez lá. Pessoal, abra sua Bíblia agora. Não dá mais porque a hora já foi, pessoal. Vamos pegar agora Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo aqui. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 32 de Gênesis. Nós vamos falar aqui sobre um homem chamado Jacó. E a mensagem aqui é importante para todos nós. Você sabe que o Jacó foi aquele homem que enganou o seu irmão para tomar posse da bênção, não foi isso que ele fez? Ele queria muito a bênção de Deus. Só que as pessoas precisam entender, e nós devemos ter consciência disso, de que o desejo de Deus é nos abençoar. Mas para a gente ser abençoado, nós não podemos fazer coisa errada, pessoal. A gente não vai ter a bênção com coisas erradas. A gente precisa da bênção, é na presença dele que nós vamos alcançá-lo. Nós vamos alcançar o milagre, a bênção é fazendo a coisa certa. Na obediência, na santidade, no compromisso com Deus. A Bíblia descreve que o Jacó se disfarçou de Esaú, porque Esaú significa peludo. Ele pegou uma pele do animal, se cobriu e foi diante do irmão, diante do pai dele. O pai dele estava cego, já bem velhinho, e queria abençoar o filho. Mas quando ele chega perto, ele desconfiou, ele foi e abraçou o filho e sentiu o cheiro dele. Quando foi, sentiu o cheiro de Esaú, que era o cheiro de animal, na verdade, porque o Esaú era caçador.
Aí colocando a mão nele, é peludo, era o pelo do animal. Eu falei, então é Esaú mesmo. Então eu vou te abençoar. Prepara para mim um alimento. Ele preparou e o pai dele o abençoou. Quando Esaú chega para ser abençoado, disse, mas quem é você? Sou teu filho, Esaú. Não, mas eu já abençoei Esaú. E aí o Esaú fica uma fera. O meu irmão me roubou a bênção. Na verdade, o irmão dele, que era o Jacó, queria muito a bênção de Deus. E o próprio Esaú, erradamente, numa hora de insanidade, ele vendeu a bênção por um prato de comida. E o Jacó foi até o pai dele querendo a bênção que o irmão tinha vendido para ele. E foi isso que aconteceu. Os dois estavam errados, né? Dizem por aí que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não tem nada, está tudo errado. Ladrão não tem que existir, e não tem que roubar outro ladrão, nem ladrão tem que roubar ladrão, ninguém tem que roubar ninguém. Cada um tem que ficar com aquilo que Deus tem para oferecer a você. E a Bíblia descreve para a gente que o Esaú foi embora fugido de casa, porque o Esaú era um caçador, o Jacó foi embora de casa, porque o Esaú era caçador e queria matá-lo, iria caçá-lo até a morte. Jacó foi parar nas terras de um homem chamado Labão, para quem ele trabalhou durante um bom tempo, acabou casando-se com as filhas de Labão. Naquela época podia, hein? Hoje não pode. Naquela época podia ter 2 mulheres, hoje não. E aí ele casou com 2 filhas de Labão. Resumindo um pouco a história, porque é muito longa. E ele então, lá nas terras de Labão, trabalhou, prosperou, tornou-se bem-sucedido. De fato, Deus o abençoou. A bênção que o pai dele deu para ele fez uma diferença muito grande. E aí vai uma lição para todos nós pais. Os nossos filhos estão debaixo da nossa autoridade. Nós precisamos aprender a abençoar a nossa família. Temos a necessidade de fazer isso. Precisamos ministrar a bênção para a nossa família. Em vez de você chamar o filho, às vezes de nomes que às vezes alguém chama por estar lá revoltado, nervoso, em vez de fazer tal coisa, abençoe o teu filho em vez de amaldiçoá-lo. A Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida, enquanto a língua do ímpio é ponta de espada. A língua do ímpio fere, machuca as pessoas. A boca do justo não, é manancial de vida. Amém, pessoal? Presta atenção agora, não fica conversando, senão se atrapalha, as pessoas querem ouvir a mensagem. Gênesis 32 diz para a gente, começa comigo lendo aí. Chega a hora que o Jacó prosperou e chega o momento dele voltar para casa. Ele decide voltar para casa, mas sabia que se voltasse o irmão dele podia matá-lo. E aí começa a história que nós vamos ler agora. Versículo 3. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor, Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos, servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Olha para mim aqui, por favor. Jacó, a primeira coisa que ele fez, ele mandou um mensageiro, dizendo para o Esaú, Esaú, olha, Deus me prosperou, me abençoou, eu agora vou voltar para casa, mas estou voltando com muitas coisas, olha, tenho isso, apresentando a lista. E o mensageiro foi, verso 6, e os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Imagina como é que o Jacó ficou quando recebe essa notícia. O Esaú mandou dizer, tudo bem, que ele está vindo ao teu encontro também, e que ele está vindo com 400 homens, imagina 400 homens marchando, um exército, marchando, indo a encontrar Jacó. Jacó tremeu na base, se desesperou, meu irmão está vindo, vai acabar comigo, vai me matar, estou perdido. O que o Jacó fez? Para resumir a história, o Jacó separou em 2 bandos tudo que ele tinha. Falou, se ele pegar um bando, o outro foge e consegue escapar. Então vai um por um lado, vai outro por outro. E assim ele fez, separou.
Mas não foi só isso que ele fez. O que mais ele fez? Diz a Bíblia Sagrada, no versículo aqui, de número 9. E disse mais Jacó, fez uma oração. Deus de quem? De meu pai. Meu pai quem? Abraão. E Deus de meu pai? Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Olha para mim aqui, por favor, e preste atenção. O Jacó, ele queria uma bênção. Ele precisava de uma bênção para a vida dele. Qual era a bênção que Jacó precisava? Da reconciliação da sua família. E tem muita gente precisando dessa bênção. Porque, infelizmente, não se senta à mesa para fazer uma refeição com a família. Tem gente, como uma data comemorativa, como o Dia dos Pais, tem pai, tem mãe, que não pode receber todos os filhos em casa, porque eles têm filhos que não se falam, que têm briga um com o outro. Às vezes tem que almoçar com um e jantar com o outro, porque não podem estar todo mundo junto numa única refeição. Porque não se entendem. Triste demais. Tem pais que não falam com seus filhos. Tem filhos que não falam com seus pais. E precisam da bênção da reconciliação da família. Tem essa necessidade. Tem casais que não se entendem. Precisam da bênção da reconciliação. Essa era a bênção que o Jacó estava precisando. Só que observe que o Jacó está numa angústia muito grande, porque o irmão dele está vindo ao encontro dele, e ele vai a Deus em oração e diz: ó Deus de meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque. Ele não fala, ó meu Deus. Preste atenção que o Jacó estava precisando de uma bênção maior do que ele queria, maior do que ele estava procurando. A bênção que ele procura quando vai a Deus em oração é a reconciliação dele com o seu irmão. Mas na verdade, ele estava precisando de algo que até aquele momento ele não tinha se atentado. Ele queria a bênção de Deus, eu vou lhe falar uma coisa, e tinha, porque ele prosperou muito na terra de Labão, por causa da bênção de Deus que estava sobre a vida dele, mas lhe faltava uma coisa muito importante. Deus ainda não era o Deus dele, era o Deus de seus pais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele via Deus como Deus dos seus pais, não ainda como seu Deus. E sabe de uma coisa? Deus não tem netos. Deus não tem sobrinhos. Deus tem? Deus tem? Deus tem filhos. Se alguém não é filho de Deus, esse alguém não é nada. Porque ou ele é filho, ou ele não é nada. Porque Deus não tem sobrinho, Deus não tem neto. Deus tem filhos. E nós precisamos ter no nosso coração que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, como Ele sendo o nosso Deus pessoal. Numa hora de angústia, você filho, que tem os seus pais na presença de Deus, você pode até querer recorrer a Deus, o Deus dos meus pais vai me ajudar. E por que não o seu Deus? Por que você não faz dele o seu Deus pessoal? Por que você não o serve de fato? Por que você não o assume como Deus da sua vida? E decide ter um compromisso verdadeiro com Ele. A mesma coisa o pai ou a mãe que ainda não teve um encontro real com Jesus. Que talvez numa hora de angústia, diga: meu filho, você vai para a igreja? Ora lá por mim que eu estou precisando. Mas você está recorrendo ao Deus do seu pai, ao Deus da sua mãe, ou Deus do seu irmão, ou Deus da sua irmã, ou Deus do seu filho, mas Ele quer ser o seu Deus, e não apenas o Deus do seu familiar.
Então, quem ainda não tem o Senhor por seu Deus, por seu Senhor, porque Ele só é Senhor na hora que nós nos submetemos a Ele. Aí Ele passa a ser Senhor da nossa vida. Quando a gente obedece a sua palavra, aí Ele é Senhor da nossa vida. Amém? Então há necessidade de a gente ter esse compromisso com Jesus. O Jacó não tinha ainda. Então ele se referia a Deus como Deus dos seus pais. Mas ele estava fazendo a coisa certa na sua oração. Porque ele diz aqui: ó Senhor, que me disseste, torna a terra, água se magoa com alguém, é uma coisa séria. E tem pessoas que não estão se falando, porque infelizmente as intrigas existiram. O capítulo 18 mesmo, no versículo 1, diz que aquele que se divide, busca para si mesmo e insurge contra a verdadeira sabedoria que é Deus. Então quem está dividindo, está se separando, em vez de se unir, está indo contra a verdadeira sabedoria que é o Senhor. Lá, leia depois o capítulo todo, ele tem grandes lições para a nossa vida lá. Fala inclusive sobre as palavras que saem da nossa boca, porque aquilo que falamos muitas vezes são as motivadoras das encrencas, das confusões, das discórdias familiares. Aquilo que a gente fala. Porque parece que falta uma trava na língua. E tem hora que a pessoa fala o que não devia. Magoa o seu próximo, magoa o seu ente querido, magoa o seu familiar. E às vezes as pessoas que mais te amam são as pessoas que mais você fere com as suas palavras. Isso faz com que essas pessoas se afastem de você. Aí você vai ficando isolado, sozinho, magoado muitas vezes e magoando muitas pessoas. Porque está te faltando tomar cuidado com aquilo que você fala. A Bíblia diz para a gente que ele foi e separou uns presentes. Quem gosta de ganhar presente? Quem gosta de ganhar presente? Quem gosta? Gosta? Gosta. Se algum pai levantou a mão aí, ó, filhos, já sabe, né? Já ganha, já aproveita e já compra um presente para o pai, né? Pois é, mas a questão é, se você sabe que a pessoa gosta de ganhar presente, você já sabe que aquilo agrada a pessoa, mas tem gente que não é muito ligada em presente. Tem gente que ganha um presente, até fica feliz, obrigado, tal, mas não é aquela festa. Tem gente que não. Tem gente que parece que é uma necessidade de ganhar presente, não é? Você foi fazer uma viagem, a pessoa já chega esperando ganhar alguma coisa. Você trouxe o que para mim? Conhece alguém assim? Quem conhece? Conhece pessoas assim? Você chega a pessoa que você trouxe para mim. Tem que trazer alguma coisa para a pessoa. Você vai na feira fazer compra lá na feira. O que você trouxe para mim? Trouxe fruta, trouxe legumes. Não! O que você comprou para mim? Meu Deus do céu, fui na feira comprar fruta, comprar as coisas que eu tinha que comprar. Como é que eu comprei o que para você? Não, você não comprou nada para mim? Então tem gente que tem aquela coisa de querer ganhar presente, né? Que tem que ganhar um presente, senão parece que o mundo acabou. Enfim, não sei se o Esaú era desse tipo, mas olha o presente que o Jacó preparou para o Esaú, pessoal. Versículo 13. Olha o que ele diz aqui. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. Vê se você gostaria de ganhar um presente desse, ó. Verso 14. 200 cabras e 20 bodes. 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Poxa, até eu quero esse presente. Se vir junto com a fazenda, melhor ainda, né? Já com a terra para criar esses bichos todos aí, ó. Quem quer ganhar um presente aí? Quem quer ganhar um presente desse? Até eu quero, né? O negócio é bom. O Jacó deu um presente tanto. Só faltou a terra, né? Para criar os bichos todos aí, que tem uma fazenda montada. Olha o presente que o Jacó preparou, mas presta atenção. O Jacó separou os presentes e foi mandando assim, meio que em dose homeopática, né? Ele mandou primeiro, foram as cabras
e os bodes, depois ele mandou as ovelhas e os carneiros, depois ele mandou as camelas de leite com as suas crias, depois ele mandou as vacas com seus novilhos, depois ele mandou os jumentos com os jumentinhos. Ele separou. Aí chegava um presente e anunciava para Esaú: Esaú, trouxe um presente que o teu servo Jacó te enviou. E o Esaú continuava marchando com os 400. Tá bom, mas eu vou pegar ele lá, ele vai ver só. E continuava marchando. Daqui a pouco chega outro presente, mais um presente. Ele está mandando para você, teu servo Jacó te enviou. Tá bom, tá, mas não vai ficar assim não, ele vai vir pagar o que ele fez. Aí manda, que ele está caminhando, daqui a pouco chega mais um presente. Outro presente. Poxa, esse meu irmão está generoso, hein? Mas ele vai ver, mano, eu tenho que dar uma bronca nele, não vai ficar não, tem que dar uns petelecos nele, eu vou dar. Daqui a pouco continua marchando, chega mais um presente. Mais um presente, eu vou bater de leve nele. Aí continua marchando, chega daqui a pouco mais um presente. Resultado, quando ele chega diante do irmão dele, ele não dá bolacha para o irmão não, ele dá um abraço no irmão. Foi tanto presente que o negócio mudou, a coisa reverteu. Mas antes disso tudo acontecer, e aqui entra a nossa mensagem agora, para nós aqui, apesar que tudo isso é importante que já ouvimos. O versículo de número 20 fala assim, ó: e direi também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim. E de fato, como já citei para você, Provérbios 18:16, o presente aplaca a ira de quem? Alarga o caminho de quem o dá e o leva à presença dos grandes. Ele aplaca a ira do coração da pessoa, que é o que a Bíblia Sagrada diz, Provérbios 21:14 fala isso, que o presente em segredo abate a ira. Então, abateu a ira do coração do seu irmão. Mas acontece que algo ainda tinha que acontecer com Jacó. Isso eu chamo a sua atenção. Tudo isso ainda não era o suficiente. Porque Jacó voltando, por mais que o irmão dele o tivesse perdoado, se Jacó não mudasse, outros problemas iriam acontecer entre eles. E é o que acontece com muita gente. Às vezes a pessoa ela perdoa alguém que lhe magoou, mas a pessoa não mudou. E daqui a pouco a pessoa volta a magoá-la. Já aconteceu isso com alguém? Já aconteceu? Aí você perdoa aquilo que a pessoa te fez, daqui a pouco a pessoa está fazendo outra, igual ou pior. A grande realidade, irmãos, é que é preciso também haver uma transformação dentro da pessoa. E só Deus pode transformar o ser humano. Enquanto a gente não for consciente, eu preciso de uma transformação na minha vida. Porque não pense que é só na vida do outro, não. Esaú tinha defeitos? Tinha ou não tinha? Tinha graves defeitos. Esaú cometeu erros? Com certeza cometeu. Mas Jacó era o provocador, o causador de todos os problemas que havia entre os dois. Os dois tinham erros, não era só o Esaú, Jacó também tinha graves erros. Jacó queria que o irmão o perdoasse, mas Jacó também tinha problemas na vida dele. E Jacó precisava mudar. E como precisava? E diz o versículo 22. E levantou-se naquela mesma noite, a Bíblia descreve, você leu comigo, que naquela noite o Jacó ficou no arraial. Ele não deve ter conseguido dormir. E diz o versículo, e levantou-se aquela mesma noite. Naquela mesma, deitou e levantou ainda de noite. E tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. O val de Jaboque, irmão, na verdade é como se fosse um riozinho, né? E ele fez com que todo mundo passasse. E ele ficou ainda do lado de cá. Ele não passou para as terras onde ele iria se encontrar com o irmão. Ele ficou onde ele estava ainda.
e descreve a Bíblia Sagrada. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Tudo foi e passou. 24. Jacó, porém, o que ele fez? Ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Então o que aconteceu aqui? O Jacó fez toda a família dele passar o vale do Jaboque, passou ali o ribeiro, e o Jacó ficou a sós com Deus. Tem coisas que nós precisamos fazer que é só a gente e Deus, ninguém mais. Tem coisas que você tem que entrar na presença de Deus e é você e Ele. Não tem ninguém que consiga interferir na situação. Ou você ali abre-se diante de Deus, é sincero, totalmente transparente com Deus, para que Deus faça uma mudança na sua vida, ou então a sua vida não vai se modificar. Jacó era consciente de que ele precisava de um verdadeiro encontro com Deus, que até aquele momento ele não tinha tido. Antes desse encontro com Deus, ele tratava Deus como Deus de seus pais. Depois desse encontro, ele começa a tratar Deus como Deus pessoal dele. Ele precisava desse encontro com Deus. E ali ele começa a se abrir para Deus e vai falando com Deus. Isso tudo aqui está resumido. E ele fala com Deus, abre o coração, ora, 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 ora. E a Bíblia diz para a gente, lá no livro também de Provérbios 18, que aquele que pleiteia a sua causa parece muito justo. Até que vem outro mais justo e o examina. Então tem hora que a gente olha para a gente e a gente se enche de razões. Porque a gente só está enxergando a situação na nossa ótica, olhando de uma forma. Se você olha como alguém nos olha, como é que a pessoa nos vê, você vai ver que a ótica é diferente da situação. Nunca só existe um lado, existe sempre os dois lados. Existem as duas versões. Existem os sentimentos dos dois lados. E a gente precisa avaliar essas coisas. O Jacó chega diante de Deus, abre o coração dele diante de Deus, ainda que a princípio chegue ele diante de Deus, achando-se na razão. Senhor, o meu irmão está magoado, ele me vendeu a bênção da primogenitura, ele que foi um displicente, ele que foi uma pessoa que não deu valor ao que o Senhor tinha dado para ele, eu sempre valorizei a tua bênção, eu sempre quis a bênção do Senhor na minha vida, eu sempre reconheci, sabe, que a tua bênção faria toda a diferença na minha vida. Meu Deus, o meu irmão nunca deu valor para nada. Poderia ele se encher de razões, apresentar os motivos dele dessa forma e se achar todo cheio de razões para justificar o que ele fez. Mas ele continuava errado. Às vezes, irmãos, a gente está assim. A gente se enche de razões, se acha cheio de motivos para justificar alguma coisa. Só que quando nós chegamos diante de Deus, Deus ele consegue ver além daquilo que alguém consegue ver com os olhos naturais. Ele vê a nossa motivação, ele vê o nosso coração, ele vê o que é que acontece com a gente, o porquê daquilo, por que fizemos tal coisa. A Bíblia chega a dizer que há erros na nossa vida que nos são ocultos, que a gente não consegue enxergar, mas que estão totalmente claros aos olhos de Deus. Às vezes, irmãos, a gente se acha tão cheio de razão, sabe, eu estou fazendo tudo certo, não sei por que meu filho não se converte. Eu faço tudo certo, não sei por que a minha mãe não se converte, por que meu pai não se converte, por que meu marido não se converte, por que a minha esposa não se converte, por que a minha família não quer Jesus. Chegue diante de Deus, Ele vai te mostrar. Porque às vezes a gente chega diante de Deus tão cheio de razões, mas só Deus conhece a verdadeira razão, quem é que está certo. E às vezes nenhum dos lados estão certos. Deus vai olhar e vai enxergar os erros dos dois lados. E vai nos mostrar para que a gente possa corrigir os erros que temos na nossa vida. Amém? Então a gente precisa ir a Deus, abrir o coração, ser sincero com Deus.
colocar diante do Senhor como é que de fato nos sentimos. O que é que existe dentro da gente? O que é que precisa ser mudado dentro do nosso coração? Nós precisamos nos aproximar de Deus para que Deus faça essa obra em nossas vidas. Jacó se aproximou do Senhor. E ali ficou ele a sós com Deus. E a Bíblia diz que ele lutou. Era um anjo que se revelou. Na verdade, era o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus, que não tinha ainda nascido neste mundo, e que lá se revelou como se fosse um anjo a ele. E ali ele lutou com Deus. Veja uma coisa, irmão. O lutar com Deus, se Deus quisesse, Deus quebrava o pescoço dele e acabou, já era. Deus tirava o espírito dele e ele caía, tombava lá. Mas Deus deixou ele lutar com Deus. Entenda isso. Ele, Senhor, mas e isso, e aquilo? A luta dele não era uma questão de luta nesse sentido, talvez que a gente compreenda. Essa luta ali, ela foi espiritual. E ele foi travando aquela luta e falando com Deus, e uma noite inteira ele passou naquela luta. E às vezes a gente precisa mesmo passar um tempo com Deus, passar um tempo em oração, coisa que pouquíssimos de nós fazemos, e às vezes esporadicamente, às vezes quase que nunca. Mas a gente precisa abrir o coração diante de Deus, falar com Deus sinceramente. Tem bênçãos que estão faltando na nossa vida, que nós não alcançamos ainda, e que só iremos alcançar o dia que a gente se submeter a Deus, como Jacó se submeteu. Fez toda a família passar, eu preciso ficar a sós com Deus. Eu preciso ter um meu momento com Ele. Jesus falou disso quando Ele se referiu falando, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fale a sós com Deus. E aquele que te ouve em secreto te recompensará. Há momento que a gente precisa abrir o coração e falar com Deus, somos nós e Ele, mas ninguém. Jacó lutou com Deus ali, descreve a Bíblia. Jacó, porém, ficou a só e lutou com ele um varão até que a alva subia. 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. Deus foi e tocou na coxa do Jacó. E se deslocou a juntura. Foi um toque de Deus, a coxa dele já deslocou. Imagina o negócio. O homem tornou-se um homem manco. A partir daquele dia ele passou a mancar da perna. Passou a puxar da perna por causa disso. A juntura da coxa de Jacó. Lutando com ele. Tanto que até hoje o povo daquela região, eles não comem essa parte do animal, sabia? Eles não comem. Por causa dessa luta do Jacó com Deus. Lembrando daquilo que o Jacó fez na sua luta com Deus, até hoje eles não comem essa parte do animal, da coxa do animal. Eles não comem por causa disso. E descreve aqui o verso 26. E disse, deixa-me ir, disse o anjo, né? Porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Eu não deixo o Senhor ir se o Senhor não me abençoar. Eu preciso dessa bênção. Sabe, na realidade ele sabia que ele não podia voltar para casa sendo o mesmo homem. Ele tinha que voltar para casa diferente. Se ele voltasse para casa sendo o mesmo homem, o irmão dele acabaria matando. Se não matasse naquela hora, porque a ira de seu coração havia sido aplacada, mais à frente acabaria matando. E ele sabia disso. Eu não posso voltar para casa assim. Eu preciso ser abençoado, ou seja, eu preciso ser o novo homem. Eu preciso voltar para casa diferente, eu preciso ser transformado. Eu preciso que o Senhor faça isso em mim. E o Jacó lutou ali com Deus. Verso 28. Então disse, não te chamará mais? Primeiro ele perguntou no verso 27, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Ele se identificou. Qual o seu nome? Jacó. Vamos entender o seguinte, a palavra Jacó, ela significa suplantador. Ou enganador. Já pensou? Alguém chama, ô enganador, vem cá. Ah, fulano, deixa eu te apresentar alguém que quer ser seu amigo. Quem é? É o enganador.
Só queria ser amigo dele? É ruim, né? Como diz os carioca, né? Eu não quero ser amigo desse cara, não. Porque esse cara passa os outros para trás, é um enganador, não quero ser amigo dele. Mas era assim que ele era identificado. O nome nos identifica, sabe, irmãos? Qual o seu nome? Enganador, Jacó, suplantador. E aí descreve o versículo aqui. E Deus falou o que para ele? Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas o quê? Mas Israel, que significa campeão com Deus. Por quê? Ele diz: pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você prevaleceu. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. Ele queria saber o nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Isso significa Peniel, face a face. Encontro com Deus. Ele teve um encontro dele com Deus, ele viu Deus face a face. Sabe, irmãos, a gente precisa desse encontro com Jesus para mudar a nossa vida. Para a gente não ser mais aquela pessoa que éramos. Aquele beberrão, se ele tiver um encontro com Deus, ele larga a cachaça. Aquela pessoa mulherengo, aquele que não respeita a mulher do próximo, se ele tiver um encontro com Deus, ele vai passar a respeitar a mulher do próximo. Aquele filho rebelde, se tiver um encontro com Deus, ele vai deixar de ser esse filho rebelde, se tornará um filho exemplar. Aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa geniosa, se tiver um encontro com Deus, será transformado também. Mas tem muita gente que, apesar de já ter recebido de Deus muitas bênçãos, versículo 17. Acharam? Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ele vem falando que a pessoa tem que provar de um arrependimento, que é o que o verso 16 fala. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada na minha boca. A espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que? Vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra, o que eu vou lhe dar? Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Deus quer lhe dar um novo nome. Quando você vence, quando você se arrepende, você vence o pecado, você vence a vida errada, você vence aquilo que você viveu e aquilo que você foi no decorrer da sua caminhada. Quando você tem o seu encontro com Deus, Deus lhe dá um novo nome, que só você saberá. Ele te faz ser uma outra pessoa. Ele se revela a você de uma outra maneira, de uma maneira tal que você o conhece, não mais como Deus do seu pai, da sua mãe, mas como seu Deus pessoal. Você passa a conhecer o Senhor, é a hora que você tem o seu encontro com Ele, e Ele lhe dá um novo nome, amém? Volta comigo lá, a Gênesis 32, aí ele diz, versículo 31, e saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa,
Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje. Isso é uma verdade, isso acontece lá hoje, até hoje mesmo, de fato ainda acontece. Porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Aí eu não vou ter tempo para ler o restante. Agora Jacó, um novo homem. Agora Jacó pôde voltar para casa. Agora Jacó se encontra com o irmão. E descreve a Bíblia que os dois, quando se encontram, se abraçam e acaba toda a inimizade que havia entre eles. Sabe, irmãos, é isso que tem que acontecer com todas as famílias. Essas rinchas têm que cair por terra. Essa divisão tem que cair por terra. Essa transformação no nosso interior tem que acontecer. Como na vida do nosso familiar. Para que toda essa situação que distancia um do outro, essa parede de separação, né, caia por terra. E que as famílias passem a viver uma plena unidade, como é a vontade do nosso Deus. Salmo 133, para encerrar, diz para a gente que aonde há essa união, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos ficar de pé todo mundo. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, coloque-se diante de Deus agora. É hora de você ter o teu encontro com Deus. É hora de você lutar em oração agora e mudar a tua história. Há pessoas que têm vivido altos e baixos na vida. Há pessoas que já tiveram experiências boas de vários milagres na vida, de várias bênçãos alcançadas, mas tem aquela que até hoje não foi alcançada e que precisa ser alcançada. Há pessoas que reconhecem que há algo dentro de si que precisa mudar. Há outros que de repente estão vivendo a mesma história do Jacó. Não fala com um familiar, não fala com um ente querido. A coisa está acontecendo ali, rincha após rincha, confusão após confusão. Tem harmonia nessa família. Amém, pessoal? A Bíblia diz: como amaremos a Deus que não vemos, se não amamos o nosso irmão que vemos? Querido Pai, diante da Tua presença, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu creio que ela não volta vazia, e o Senhor fala ao coração de cada pessoa aqui hoje, e o Teu Espírito falando, meu Deus, é a melhor coisa que tem a acontecer, porque quando o Senhor fala ao coração, o Senhor se revela à pessoa, ela entende o teu recado, ela entende o que ela precisa receber de ti, e a vida dessa pessoa se transforma completamente. Pai, eu estou lhe pedindo agora, meu Deus, socorre esse coração que está clamando. É a sua hora, meu irmão, é a sua hora de apresentar-se diante de Deus, é o seu momento de falar com Ele. Jacó falou com Deus e disse: Senhor, Tu me disseste para que eu volte para a terra dos meus pais. O Senhor me mandou voltar. Agora é a sua hora de falar com Deus. O que é que Deus tem falado com você? O que é que o Espírito Santo tem falado ao teu coração? É hora de você chegar diante de Deus agora. Você tem algo contra alguém, é hora de você liberar, tirar isso do teu coração. Isso está te fazendo mal. Alguém tem raiva de você, alguém tem ódio de você. É hora de você chegar diante de Deus e falar com Ele e pedir: Senhor, eu quero enviar um presente para essa pessoa agora. Mande um presente em oração para essa pessoa, onde quer que ela esteja. Envie uma bênção para a vida desse familiar, desse ente querido que precisa tanto da sua oração. Ore por ele, ore por ela. Apresente a Deus esse familiar agora. Clame a Jesus pelo milagre que só o Senhor pode realizar nessa vida. Senhor, socorre agora essa família, Pai. Tira a divisão que existe, a discórdia, Pai, a separação. Senhor, em nome de Jesus, alcance os corações machucados, feridos, Pai. Meu Deus, tem pai que foi terrível, as suas atitudes foram péssimas com os seus filhos,
E hoje, Pai, há filhos magoados com os pais. Senhor, existem pais, ó Deus, que infelizmente abandonaram seus filhos um dia, e os filhos magoados até hoje não conseguem perdoar. Senhor, existem filhos, ó Deus, que viraram as costas para os pais, que machucaram, que feriram os seus pais através de palavras que disseram, e isso, ó Deus, foi algo que separou os pais dos filhos, os filhos dos pais. Senhor, quantas famílias divididas, meu Deus, quantos lares precisam de uma transformação, mas, meu Deus, além da bênção da união, precisamos da bênção, meu Deus, da transformação, como o Senhor transformou Jacó, ó Deus, em Israel. Pai, tem gente aqui precisando dessa transformação, tem gente orando e dizendo: Senhor, eu quero ser uma nova pessoa. Pai, eu não quero ser mais o mesmo homem. Tem mulher dizendo: eu não quero ser mais a mesma mulher. Pai amado, tem pai dizendo: meu Deus, me ajude a ser um pai diferente do que eu tenho sido. Senhor, tem mãe dizendo o mesmo. Senhor, tem pessoas orando e clamando por tua ajuda. Ah, meu amigo, não fique de boca fechada não, é a sua hora de orar. É a sua hora de falar com Deus. Ainda que hoje você esteja dizendo: ó Deus do meu pai, me ajuda. Ó Deus da minha mãe, me socorre. Ó Deus do fulano, da Beltrana. Talvez você diga: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, mas Ele também quer ser o seu Deus. E para isto você precisa deste encontro com Ele. Você precisa abrir o teu coração diante dEle e ser sincero. Precisa ser verdadeiro. Precisa agir em obediência a Deus. Precisa chegar diante dEle com todo o teu coração e deixar Deus fazer uma obra agora dentro do teu coração, dentro da sua vida, e transformar esta história da tua família. Senhor, alcance essas famílias tão necessitadas da tua ajuda, Pai, do teu socorro. Pai, tem corações magoados, feridos, entristecidos. Pai, tem gente cujo coração a tristeza não sai já há muito tempo, mas o Senhor é Deus que pode mudar todas as coisas. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. Essa família, restaure, Senhor, esse casamento, restaure, Pai, esse filho e esse pai, restaure a comunhão entre eles. Senhor, sara mesmo os sentimentos que estão aí aflorados, magoados, entristecidos. Senhor, transforme, ó Deus amado, essa pessoa, para que ela possa voltar para casa como Jacó voltou, transformado no novo homem. Ó Deus, Israel chegou agora ao encontro de Esaú. Não era mais o Jacó, não era mais o enganador que chegava, mas agora era um homem transformado que se aproximava de Esaú. Oh meu Deus, essa pessoa precisa ser transformada pelo teu poder, e eu te peço: transforme, meu Deus, transforme este homem, transforme essa mulher, Pai, transforme este filho, ó Deus, transforme essa pessoa agora, Pai, faz uma obra maravilhosa dentro de cada coração. Jesus, em teu nome eu oro, e eu digo: Satanás, você está agora repreendido, e eu estou dizendo em nome de Jesus Cristo: demônio, tire a sua mão desse coração agora e vai embora com esse sentimento. Sai com esse ódio, sai com essa mágoa, sai com essa tristeza, sai com essa angústia do coração. É você, demônio, que faz a pessoa geniosa. Você, demônio, que tem levado a pessoa para a prática do pecado, para o mundo do erro, do pecado, dos vícios. Você, demônio, que lá no passado usou tanto essa pessoa, e essas marcas até hoje refletem no relacionamento. Mas em nome de Jesus Cristo, nós quebramos o teu poder e dizemos: fora agora, saia desta vida em nome de Jesus. Poderoso Deus, vem agora com o teu poder, Pai, e liberta, livra essa vida completamente. Transforme, ó Deus, essa família por completo. Restaure, Pai, a comunhão de cada pessoa. Restaure, Pai, essa família pelo teu poder, pois é no nome de Jesus que cercamos todas essas pessoas com a tua bênção, Pai, no nome de Jesus Cristo. Qual é a bênção que você precisa? Fale com Ele agora. Qual é a bênção que você precisa? Jacó precisava da dele, você precisa da sua. Fale com Jesus agora. Qual é a bênção que você precisa? Ele te ouve. Clame a Ele que Ele te atende. Clame a Ele que Ele te ouve, meu irmão. Ele te ouve, minha irmã. Oh, aleluia. A palavra diz que os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações e às súplicas, ao seu clamor. Senhor, atende o clamor da tua igreja agora, Pai. Atenda, Pai, a oração que essa pessoa faz. Senhor, e transforme todas as coisas. Faz tudo novo, Senhor. Faz tudo novo nessa casa. Faz tudo novo nessa vida, Pai. Restaure, Pai,
para a tua glória esta família. Nós colocamos esse lar e essa casa em tuas mãos, no nome de Jesus. E você diz amém, Senhor. Digo obrigado, Senhor Jesus. Eu recebo essa bênção. Amém. Amém. Abra os olhos. É importante que você tenha dentro do seu coração isso. Talvez ainda existam pessoas aqui que precisam ir lá para o seu quarto e falar a sós com Deus. Tem gente que precisa se abrir diante de Deus. Tem gente que precisa chegar diante de Deus de todo o coração, para que esse problema tenha solução. Faça isso. Chegue diante de Deus, pegue esse texto e fale com Deus: Senhor, o Senhor fez isso na vida do Jacó, faz a minha. Eu quero ser essa nova pessoa. Eu não quero mais ter esse sentimento dentro de mim, ou não quero que alguém tenha esse sentimento a meu respeito. Aquelas marcas que deixamos, aquele mau exemplo que porventura deixamos, precisa ser mudado. É possível ser uma nova pessoa. E é tão possível ser uma nova pessoa que até o nome da pessoa muda. Deus muda. Deus pode mudar você. Deus pode te fazer uma nova pessoa, como é o desejo dele. Amém? E tudo isso começa no seu encontro com Deus. Na hora que você assume Jesus na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador, tudo começa aí. Que é a hora que Deus te faz uma nova pessoa. Tem hora que Ele pega a gente assim, ó, e mói. A gente parece que só sai só aquele pozinho, né? Mas Ele pega aquele pó e faz uma outra pessoa. Aí Ele nos transforma. Aí as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer. A feição é a mesma, mas a pessoa não é mais a mesma. É uma nova pessoa. E isso faz toda a diferença. Deus não só faz isso em nós, Deus pode fazer isso em cada membro da nossa família também. Ele faz. Tenha no seu coração essa bênção em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, essa nova pessoa eu quero ser. Em nome de Jesus. Eu quero ser essa pessoa que mostra a tua glória, que reflete o teu poder, que as pessoas possam olhar e reconhecer que o Senhor me transformou, que o Senhor me fez uma nova criatura. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração e a minha família. Transforme a todos em nome de Jesus, para a Tua glória. Muito obrigado, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos sentar? Sente nessa fé. Os obreiros me ajudem recolhendo os pedidos agora, rapidinho. Quem trouxe o pedido desse propósito da Santa Ceia da Bênção? Pastor, eu trouxe. Entregue na mão da equipe que vai me ajudar recolhendo. Espalha rapidamente aí e recolhe, por favor. E é muito importante que a gente tenha dentro do coração isso. Jesus, nova pessoa, nova criatura. É assim que temos que ser. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Mas ficar sem ti, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim.